A cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e a análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Dido Montenegro. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Qual o tema do comentário de hoje? Nosso tema de hoje é Vira a Agenda. Vamos ao comentário. Nesse tema de hoje, antes de começar o nosso comentário, eu queria parabenizar todos os colegas sociólogos. Hoje é dia 10 de dezembro, dia do sociólogo. E Essa a gente... data foi escolhida porque foi a data em que foi sancionada a Lei 6.888, que regulamentou a profissão do sociólogo no Brasil, não é? Coisa que nos deixa muito tranquilo, muito satisfeito, porém sabendo que é uma árdua profissão, já que a subjetividade social não é um produto interessante para o capital. Mas vamos ao que interessa. Por que virar agenda? Virar agenda foi a expressão usada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, quando a jornalista fez uma pergunta para ele se sentiu incomodado e parece que há uma norma nesse governo para ser grosso com a imprensa. Isso nos chama a atenção para um detalhe muito interessante. Quando ocorreu a pandemia, no seu momento mais difícil, houve uma reunião onde se criou uma espécie, está comprovado isso, se criou uma espécie de gabinete paralelo para definir que decisões tomar perante a pandemia sem levar em consideração, ou seja, menosprezando, subestimando todos os instrumentos de controle sociais já existentes no Estado de Direito com relação à saúde. Mas o governo pensou até em alterar a bula do remédio cloroquina. E o que nos chama a atenção é que parece que há um governo, uma organização paralela dentro do governo Bolsonaro, onde ele faz parte de uma engrenagem e que os instrumentos de controle sociais existentes no Estado de Direito não interessam para eles. Parece que há uma organização querendo saquear, querendo contrariar todo o processo histórico e o processo funcional. Parece que eles querem ser dono a alguma organização muito pesada que quer ser dona do país. Isso nos chama a atenção porque as coisas trabalham muito bem orquestradas. Por exemplo, no dia 8 de dezembro teve uma reunião com o Ministério da Família, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no dia 8, cuja ata estava escrito que eles queriam transformar os garimpeiros e os pecuaristas em povos tradicionais. Nesse mesmo momento, dias antes, o general, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, facilitou, flexibilizou a possibilidade de empresários usarem as terras intocadas e terras proibidas para a mineração, principalmente para a extração de ouro. E isso me chama a atenção muito diferente dos generais passados. Imagine que o general Geisel, na época da ditadura militar, ele demitiu, colocou para fora o comandante do exército, o comandante do 2º Exército de São Paulo, depois do assassinato do operário Manuel Fiel. Ele demitiu, além disso, demitiu também o general Frota, que era ministro do Exército, líder da chamada linha dura. E, em contrapartida, Geisel ajudou também a construir a empresa de aviação que foi vendida agora há pouco, a Embraer. Então, veja, o que está acontecendo agora é muito sério. Essas pessoas são o que tem na cabeça. Você pegar um garimpeiro e dizer que vai ser povo tradicional, gente, existe uma profissão e um curso superior e um conhecimento científico chamado antropologia. É essa ciência que define claramente quais são as características
que transforma um povo no chamado povo tradicional, quilombolas e assim por diante. São características sociais, o uso do meio ambiente para fins de sustentabilidade, a vivência ancestrais e contemporânea das pessoas que vivem sobre aquela região, vivendo dos elementos naturais, não é? E aí entra os pescadores, os jangadeiros, os indígenas, que ocupam praticamente 25% do território brasileiro. E de repente, vejam que Bolsonaro foi aos Emirados Árabes. Ele não está preocupado com a Anvisa, não tem preocupação com o INEP, não tem preocupação com os instrumentos do Estado de Direito, que já está pronto quando alguém ganha a presidência da República. Ele só vai administrar, colocar seus secretários, seus ministros, mas não vão desvirtuar a finalidade daquele instrumento, daquele órgão que foi construído pela sociedade para funcionar a bem da saúde, da economia, da educação e assim por diante. Então, no momento que você tem um general que não tem nada nacionalista, que parece que quer entregar ao Brasil, facilitando a extração de ouro, que foi por aí que os Emirados Árabes, os 7 Emirados Árabes, conseguiu a fortuna que tem inicialmente com o ouro, posteriormente com o petróleo. Então é muita coincidência. E observe que as 300 jangadas, ninguém foi preso. E ninguém está sabendo quem é que bancava uma balsa daquela que por baixo custa 200 a 300 mil para poder existir, para poder trabalhar. Com certeza não foi aquele garimpeiro que está ali sobrevivendo em trabalhos análogos à escravidão ou coisa parecida. Então é muito perigoso o que está acontecendo no Brasil, porque numa articulação, uma ministra que não entende nada de sociedade, quer transformar dentro de uma reunião um grupo de garimpeiros em povos tradicionais. Uma loucura acadêmica, uma loucura desastrosa do ponto de vista científico. E o general facilitando a entrada de alguns empresários para a extração do ouro dentro da Amazônia. Então, eu acho até que o Exército Brasileiro, a OAB, Polícia Federal, principalmente uma parcela, porque observem que foram tirados de investigação 20 delegados. Claro que isso não é coincidência. Então, gente, é preocupante porque parece sim que como eu ia dizendo, a OAB, parte do Exército, tem que começar, da ABIN, tem que começar a perceber o que é que está acontecendo. Bolsonaro não está governando sozinho e não está governando com os nossos instrumentos de direitos. Não. Aliás, do instrumento do Estado de Direito. Ele parece que está sofrendo ou sendo guiado por alguém ou alguma organização que está por trás com a intenção de transformar o Brasil em uma coisa deles, como está se tornando o Rio de Janeiro. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura em Forma. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora, 1h49. 1h49 em Caruaru. Algumas mensagens aqui no WhatsApp. O Lucimário do Sítio Caldas está na escuta. Obrigado pela audiência. Inclusive, antes de a gente ler mais mensagens, a gente parabeniza o professor Carlos Silva, que é cientista social, pelo seu dia e pelos demais sociólogos pela contribuição com a sociedade caruaruense e também brasileira. Parabéns, professor. Obrigado, amigo. Parabéns, professor. Um abraço aqui. Tem mensagem do Josué Bezerra acompanhando a gente, comentando aqui sempre nas nossas lives. Um abraço também para o Evaldo Vitalino. Muito obrigado pela audiência. O Nenel da Boa Vista também está assistindo a gente pelo Facebook da Rádio Cultura, André. Aqui no WhatsApp, o Walter está dizendo o seguinte: boa tarde, pessoal. Professor, pelo jeito, o povo
que esse governo vai querer transformar em povos tradicionais serão os milicianos. O senhor tem alguma dúvida disso? Nenhuma. A milícia ela já está dentro totalmente entranhada dentro da lógica funcional social carioca, e eles querem trazer essa milícia para dentro do governo federal através do projeto Bolsonaro. E um detalhe, isso é muito perigoso, porque é muito dinheiro. Professor Carlos Silva? Pronto, oi. De volta. Dinheiro que você não tem ideia, não temos a consciência do montante, porque eles precisam comprar muita gente e no Brasil tem muita gente à venda. Mensagem aqui do Índio Agagiani. Boa tarde a todos, estamos no Caiucá. Professor, pela primeira vez na história do Brasil, um cacique indígena eleito prefeito. Como manda a Constituição, nunca foi condenado em instância nenhuma, mas um juiz proíbe dele assumir. Depois, um corrupto lavador de dinheiro, condenado na terceira instância, o juiz perdoa ele e dá o direito de se candidatar. Gente, que país é esse? Pergunta o Índio Agagiani. Olha, esse país, Agagiani, é um país que, segundo a ciência do direito penal, na pessoa do professor Rômulo Carvalho, diz o seguinte: Lula foi inocente porque não há nenhuma prova material do que Lula fez. Segundo, um processo técnico mal elaborado e totalmente viciado, como foi de Sérgio Moro, tá certo? Então, quando você pensar nisso, você faz o seguinte: sente-se na frente do seu computador e procure saber quais são as pessoas que estão ao redor do governo Bolsonaro, inclusive a sua família. E aí você vai ver realmente quem está tentando, quem tem processos, quem tem relações com traficante, quem tem relações com rachadinhas. Você vai perceber que Lula nunca teve isso. Não estou aqui defendendo Lula, mas Lula é um cara que tem filho, que tem filha, tinha esposa. Você nunca viu pegar a família, você vai ser vereador, você vai ser deputado. Não existiu isso. Agora, por outro lado, lhe parabenizo pela primeira vez na história, você seguiu o meu conselho e resolveu alguma coisa que tem a ver com o índio. Mandar um abraço para Maria Luciene assistindo a gente. Índio também, nosso amigo Índio Agagiani também está aqui no Facebook assistindo a gente. O Josiel João também assistindo a nossa transmissão pelo Facebook da Rádio Cultura. Muitas mensagens chegando por aqui, não é, André? A gente manda um abraço também ao Louro Salviano, que é o Louro da Malhada, também assistindo a gente aqui. O Edmilson José também assistindo. Aqui no WhatsApp, o Paulo Sérgio Silva está perguntando: professor, pode comentar a eleição de Bolsonaro como personagem mundial pela revista Time? Posso. Primeiro, não foi a revista que elegeu. Foi novamente a sua milícia digital, que não sei por que está acreditando, porque vocês não acreditam em voto eletrônico. Então não foi uma decisão da revista. A revista vai indicar a personalidade do ano no dia 13. Essa vai ser da revista. Mas ele fez uma live, pediu para votarem nele, e o robô dele, a milícia digital, meteu o dedo, podendo votar quantas vezes quisesse. Tá certo? Então não se preocupe. Agora a pergunta que eu faço é: mesmo se a revista doar a ele esse prêmio, me pergunte, ou me diga, por quê? Me diga uma coisa que ele fez para merecer isso. Mensagem aqui do Hudson Indianópolis. Boa tarde, professor. Caso Bolsonaro ganhe as próximas eleições, o que será das minorias, Amazônia e de todo o povo brasileiro? Olha, eu não vou entrar nem nesse questionamento, porque eu tenho quase que certeza que ele não vai se candidatar a presidente. Tá certo? Eu acho que ele vai se candidatar para Senado ou coisa parecida, porque ele não vai perder de forma nenhuma o fórum privilegiado, porque ele vai para a cadeia no momento que se for um cidadão livre. Mas acredito que o Brasil, a nossa nação, o mundo não merece esse projeto. Não estou falando do Bolsonaro, mas o projeto que ele está envolvido
não merece. Isso está bem provado pelas eleições americanas, pela projeção com relação à democracia no mundo e pelo comportamento que ele vem tendo. Então ele sabe muito bem que vai perder para qualquer um. Não se preocupe, Bolsonaro perde para qualquer um, para Moro, para Lula, para qualquer um. Essa é a diferença, porque esse projeto não interessa ao mundo. Mensagem aqui do Willon Sobral, Caruaru. Boa tarde, pessoal. Parabéns, professor Carlos Silva. Sempre bom ouvi-los. Obrigado pela audiência, Willon. Opa! O Wesley Bezerra do São Francisco está dizendo o seguinte: boa tarde, professor. A Polícia Federal deve continuar investigando Lula e sua coja, pois é mais importante e, se procurar, acha. O mesmo passou 16 anos no poder e nada mudou. Sempre trabalhei e nada foi fácil. Como alguns dizem que no tempo de Lula tudo era melhor, não vejo isso. Hoje o Brasil e o mundo vivem uma crise pós-pandemia. Como pode avaliar um governo estritamente? E ele está apoiando aqui Bolsonaro em 2022. Primeiro, eu acho que ele vive numa bolha intocável, deve viver muito bem, porque ele nunca ouviu falar no SAMU, ele nunca viu falar no ProUni, ele nunca viu falar no fortalecimento do SUS, né? Ele nunca viu falar no crédito consignado, ele nunca viu falar no Minha Casa Minha Vida, no PAX, ele nunca ouviu falar em projetos e políticas públicas que ajudaram o Brasil a se desenvolver. Talvez ele não saiba quantas 380 bilhões de dólares de reservas internacionais do Brasil, que o Brasil deixou, né, que Lula deixou, que Lula saiu com 87% de aprovação, né, que conseguiu se eleger duas vezes, por duas vezes o mesmo candidato, a candidata dele. Veja, eu não estou fazendo defesa, estou dizendo o que existiu. E quando a gente vem aqui para Caruaru, nós vamos encontrar restício da ação do governo Lula em qualquer parte, na Universidade de Engenharia, Administração de Empresa, Instituto Federal, né? Então tá aí, não querer enxergar é outra coisa. Um abraço para o Júlio, filho está acompanhando a gente, colocou assim: há 3 anos que a boiada está passando. Tem também aqui a mensagem aqui tem Valderi também está assistindo a gente aqui. Mensagem aqui deixa eu ver, senhores, boa tarde. Queria saber qual a opinião do professor, se devido ao negacionismo promovido pelo atual governo, o Brasil terá acima de 90% da população vacinada contra a Covid. Um abraço e boa tarde. Olha, há 8 meses ou há um ano atrás, eu disse que o Brasil iria chegar em dezembro e não ia ter 70% da população totalmente vacinada. Outras pessoas, não, porque somando aqui, somando ali, vai sobrar. O que é que está acontecendo? Nós estamos com 64% da população vacinada. Só em um ano de vacinação, do processo de vacina. E nós, que já vacinamos 88 milhões de pessoas em 90 dias. Então, é claro que esse negacionismo, essa loucura que se contraria o principal elemento da sobrevivência social e humana, que é a ciência. Então isso é muito complicado e isso não pode continuar e não vai continuar, porque agora mesmo o próprio Ministério da Saúde contraria o presidente quando diz que não quer que tenha carnaval por causa da aglomeração, contrariando o que pensa exatamente até o seu próprio chefe de Estado. O Josiel João diz: o Brasil não merece, professor, o desgoverno de Lula. Quando você diz assim, desgoverno de Lula, eu queria que você me dissesse por que o desgoverno, tá certo? E por que governo? Não é? Primeiro, você, na sua casa, no seu vizinho, tem algum parente que depende de alguma política pública feita no governo Lula. Um exemplo, eu tenho certeza que você talvez já tenha até ligado para o SAMU. Então, quando você diz, você tem que dizer aonde é que foi o desgoverno. Não é? Do mesmo jeito que quando você diz, não, porque o governo Bolsonaro, então você aproveita e diz 2 coisas boas que nesses 3 anos de governo, o governo Bolsonaro fez, que atende diretamente à necessidade do povo.
Professor Carlos Silva, mais uma vez, parabéns pelo Dia do Sociólogo. Boa tarde, bom final de semana e até terça-feira.